Ai, consegui. Vamos lá. Ai, gente, um pouquinho atrasada. Acabei tendo uns probleminhas aqui com o meu computador e estou entrando aqui um pouquinho atrasada, mas vamos lá. Vamos à nossa live de hoje. A nossa live de hoje, que é o Pergunte para a Lena, né? Então, nós vamos começar a nossa live. Boa tarde, Quitéria, Guido, Andréa. Que bom ver vocês chegando por aqui. Eu cheguei um pouquinho atrasada também, né? Mas a gente vai começar agora a nossa live do Pergunte para a Lena. E o Pergunte para a Lena de hoje o Pergunte para a Lena é sempre um momento onde vocês podem me fazer as perguntas que vocês quiserem, né, a respeito de sexualidade na adolescência. Hoje é o dia que eu sou todo ouvidos a vocês, então vocês podem ir fazendo as perguntas e eu vou respondendo. E essas perguntas, em geral, são perguntas, né, que têm a ver com a sexualidade na adolescência, mas principalmente com o tema que a gente debateu ou que eu trouxe em forma de aula na semana passada. E na semana passada, o tema, né, que eu trouxe foi exatamente o impacto da sexualidade da mãe, né, o impacto da sexualidade dos pais, da mãe só não, né, do pai também, porque não é só a mãe que impacta, né, o pai também impacta na sexualidade do seu filho e da sua filha. E isso, né, a gente viu que tem esse impacto, porque os pais, eles são os principais modelos que os nossos filhos têm. Então, a semana passada, a gente conversou sobre essa questão, como é que é essa sexualidade, né, dos pais, nesse momento em que os seus filhos estão aí por volta entre os seus 10 e 18 anos de idade, e a gente vai ver que existe uma série de questões, né, que são mais ou menos opostas, né, aos momentos que os nossos filhos estão vivendo em termos da sua sexualidade, enquanto eles estão se descobrindo. Os adultos já estão num momento que já se descobriram, que vivem uma vida mais com rotina, aonde a vida sexual pode ser que esteja dependendo, né, de como esse pai e essa mãe cuidou, ou como esse pai e essa mãe, como é que diz, encara o sexo e a sexualidade. Ela pode estar tanto uma vida muito mais interessante, como pode estar uma vida muito mais morna, muito mais sem graça. A visão, né, sobre a vida sexual de cada um, ou o jeito, né, de se sentir sexualmente, pode estar, por estar mais maduro, pode estar no momento, né, de grandes descobertas e de assumir assumir posicionamentos com muito mais clareza, suavidade, né, e sabedoria, e outras vezes, se a gente não conseguiu, né, rever essa nossa postura, ou se a gente está num momento que está muito difícil, ou se está num momento que a gente condena aí o sexo, a sexualidade, toda essa visão que a gente tem, ela vai ser vai ser passada, né, no nosso cotidiano, nas nossas relações com os nossos filhos, e eles vão poder perceber como que a gente está vivenciando esse tipo de situação, e, ao mesmo tempo, eles vão absorver de nós, como modelos que nós somos, para a sua visão, para os seus conceitos, e até para a sua postura como pessoas sexuadas, né? Deixa eu só fazer aqui uma coisa nesse celular, que ele está tocando aqui e eu não quero. Deixa eu só botar ele aqui no avião. Pronto, no modo avião. Então, essa forma de como a gente vê e vive a nossa sexualidade é uma forma que vai influenciar nesse jeito, né, dos nossos filhos encararem também a sexualidade deles, né? E até, inclusive, teve uma das mães, a semana passada, que ela colocou que, para ela,
né? Tem sido um momento de muita descoberta, que ela está vivenciando um momento muito legal e que ela estava muito feliz, e isso é muito bom, né? Nem sempre, aliás, quando a gente pode ter uma visão positiva a respeito da sexualidade, nesse momento que os nossos filhos também estão tendo uma visão positiva, né, das descobertas da sexualidade, a gente pode, junto com eles, viver um momento em relação à sexualidade, né, de conversa, de modelo, de jeito de ser, de encarar, com muito mais tranquilidade, sem dúvida nenhuma, né? Então, a gente viu que uma das coisas que uma pesquisa, né, mostrou, uma pesquisa do Canadá mostrou, é exatamente que os pais acabam se acomodando com essa história de achar que os seus adolescentes, eles não copiam ele, que na adolescência eles querem distância dos pais, que eles não querem saber de nada que esteja ligado aos pais, e eles acabam se acomodando com esse tipo de situação, e muitas vezes essa visão, a gente pode ver nessa pesquisa, é uma visão errada dos pais, equivocada, né? Não errada, mas equivocada dos pais, porque pode ser que eles não transpareçam para a gente, né, esse impacto que tem o nosso jeito de ser na vida deles, mas, de uma certa forma, né, eles mesmos colocaram nessa pesquisa que sim, né, 78% deles, não, minto, 78% eram dos pais, mais de 40% deles, 45% deles disseram, né, que os pais são seus principais modelos, e daí a importância, né, da gente se olhar, que modelo é esse que eu estou passando para o meu filho? Que modelo é esse que eu estou passando para a minha filha? E, aliás, que modelo é esse, né, que eu estou passando para o meu filho e para a minha filha? Porque tantos nós, mulheres, passamos para o nosso filho e a nossa filha modelos de mulher, como o pai deles também passa o modelo de homem. Então, a nossa menina vai buscar nos meninos esse modelo para poder aprender a lidar com esse menino, e as meninas e os meninos vão buscar na mãe, né, esse modelo de mulher para aprender a lidar com mulher. Então, é com a mulher, com a mãe que o menino aprende a lidar com mulher, e é com o pai que a menina aprende a lidar com o homem. Então, esses modelos, claro, não somos modelos únicos na vida deles, mas somos os principais modelos que eles têm. Então, esse foi o assunto que a gente trouxe, mas a gente não necessariamente precisa conversar, não é, sobre esse assunto especial. A gente pode conversar, sim, se vocês tiverem alguma pergunta em relação a essas questões, aos modelos que vocês sentem que estão passando. E lembra que a gente fez um exercício no final da aula passada, né, que eu pedi para vocês conversarem com o seu filho, com a sua filha, de perguntar o que é que eles pensam, né? Como é que eles pensam que é ser mulher, o que é que eles pensam o que é ser homem, né? Então, se vocês chegaram a conversar com seus filhos, com as suas filhas sobre esses assuntos, ou seja, como é que eles veem, aliás, foi uma pergunta, o que é que eles admiram em vocês, né? Então, o que é que ele admira no pai, o que é que ele admira na mãe, ou qual é uma coisa que vocês, do jeito de vocês que ele não admira, ou do jeito de ser do pai que não admira, principalmente vocês como casal. Então, eu não sei se as pessoas que estão aqui presentes, se estavam presentes, né, no final da live passada, e se puderam fazer esse exercício. Se tem... Oi, Nayara, oi, Andy. Então, se vocês tiveram essa oportunidade, né, Júlia, oi, Patrícia, Júlia não, Júlia, não, Júlia mesmo. Carlos, sejam todos bem-vindos aqui. Então, eu não sei se vocês conseguiram fazer esse exercício que eu tinha proposto para vocês saberem que modelo de mãe... Oi, começou agora? Sim, Kelly, estamos começando nesse instante, tá? Só fiz um apanhado sobre o que eu conversei a semana passada, e agora eu estou retomando aquele exercício que eu deixei para vocês, né, para que vocês conversassem com seus filhos sobre o que ele vê, ou o que ela vê em você que eles admiram, e o que você vê, e o que eles veem em você
que eles não gostam, né? Olhando para vocês dentro desse papel na relação com o pai deles, ou mesmo na sua relação com você mesma, né? Nesse papel por ser mulher. Né? Então, não sei se vocês conseguiram fazer esse tipo de exercício, né, com seus filhos durante essa semana. Se alguém que está aqui fez esse exercício, põe aí um dedinho de ok e me conta como é que foi que aconteceu esse exercício. Qual foi o retorno que vocês tiveram, se vocês conseguiram ter esse retorno com seu filho ou com a sua filha. Enquanto vocês vão pensando, né, sobre isso, ou vai digitando, porque eu sei que dá sempre um delay aí entre a pergunta que eu faço, né, e vocês me responderem, eu vou trazer, então, aqui para vocês, né, algumas perguntas que me foram feitas no direct, e aí eu trago aqui para vocês, para a gente conversar. Então, teve uma mãe, né, que me mandou aqui no direct dizendo que ela é uma mulher vaidosa, que ela é uma pessoa assim do tipo perua mesmo, né, que ela colocou assim, eu sou do tipo perua mesmo, Lena. Mas a minha filha, que hoje tem 16 anos, né, ela não quer saber de se enfeitar, ela é completamente diferente de mim. Como é que você explica isso? Por que que a minha filha ela é tão diferente assim de mim? Você não disse que eu sou modelo? E como é que a minha filha é assim tão diferente de mim? Né? Ai, Kelly, que legal que você está aqui, então. Me conheceu ontem e está aqui de presente. Muito bom. Oi, Catiúcha, tudo bom? Vânia, muito legal ter todos vocês aqui. Então, vamos lá, vamos à pergunta dessa minha seguidora, que ela fez essa pergunta, e aí, né, eu lembrei aqui, quando ela fez a pergunta, né, e lembra que eu falei com vocês na semana passada, que nós somos modelo tanto para eles serem seguidos, como para eles não serem seguidos. E a gente sabe, né, que os nossos filhos, no período da adolescência, eles estão buscando essa autoafirmação. E muito daquilo que a gente eles querem se contrapor exatamente para poder se checar, para poder se rever, para poder se descobrir, experimentar outros jeitos de ser e depois, então, ele conseguir ou ela conseguir ser aquilo que de fato ela admira, que de fato ela se identifica, que de fato ela se sente bem. E aí, o que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo com essa garota? Por que ela também não é perua que nem a mãe dela? Por que ela também não quer se enfeitar? Por que ela também, né, não quer viver, como é que diz? Tão cuidada, né? Tão embelezada como a sua mãe. Então, primeiro, porque também, como eu falei para vocês a semana passada, né? Quando a gente diz que as mães e os pais são modelos dos seus filhos, não quer dizer que a sua filha vai ser igual a você. Ela vai ter traços seus, ela vai ter coisas suas, coisas que você traz e que ela se identifica, mas vai ter coisas que você vai trazer que ela não se identifica. Ela pode, por exemplo, se identificar com você pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de ser carinhosa, pelo seu jeito de ser atenciosa, pelo seu jeito de ser uma pessoa corajosa, ou pelo seu jeito de ser uma pessoa disposta, ou devagar, enfim. E não sei exatamente, e não se identificar exatamente com a vaidade, como é o caso, por exemplo, dessa mãe. Então, pode ser que, nesse caso, ela se identifique com outras características que essa mãe tem, mas não necessariamente, não é, com as características de vaidade. Então, não necessariamente ela vai puxar a isso, até porque ela pode até estar usando esse elemento da vaidade como um ponto, né, um ponto do contrário, para que ela possa se autoafirmar, para que ela possa se autoconhecer, não ser uma cópia da sua mãe, porque aí dá uma intenção nela de que dá como é que diz? Uma intenção não, dá um entendimento
né, para ela, de que ela não é ela é a mãe dela, então ela precisa ser ela. Então, nesse momento, a adolescente, ela busca essa sua autoafirmação, ela busca esses contrários, para até, então, quando ela chega num determinado momento, definir. Né? Então, nesse momento, ela está nessa fase, ela pode estar nessa fase de autoafirmação, tá? Então, como não chegou ainda nenhuma colocação de vocês e nem pergunta, eu vou dando, então, continuidade. Mas, gente, vai perguntando, porque quando vocês perguntam, quando vocês vão se colocando, essa live fica uma live muito mais, né, muito mais interessante, pelo menos eu acho, né? Eu gosto mais quando não, eu trago sempre na manga essas perguntas que vêm para mim, porque eu não quero ficar aqui, a gente ficar aqui parada, vocês vão embora, e não é isso que eu quero, né? Então, vão perguntando, pensa aí, o que vocês gostariam de saber em relação a esse assunto, ou até uma outra coisa também, para a gente conversar aqui, tá? Bom, tem uma outra mãe que colocou, como eu vou saber qual é o modelo de mulher que eu estou passando para minha filha? Bom, para isso a gente conversou no final da live passada, fazendo aquela pergunta, faz o exercício que eu passei naquela live passada, não é? Pergunta para o seu filho, para a sua filha, o que é que ela admira em você? Quando ele olha para você, para essa mulher que ele está vendo aí na frente dele, que coisas que ele admira? Ou não precisa nem de abrir tanto, diga uma coisa que você mais admira na sua mãe. Ou diga uma coisa que você menos admira ou que você não gosta de jeito nenhum na sua mãe. E aí, por aí, você vai ter um parâmetro. E na hora que eles te derem esse retorno, na hora que eles te derem derem a resposta deles, né, na hora que ele colocar ou ela colocar como é que ela está enxergando, ou qual é a coisa que ela mais admira, a partir daí você consegue puxar, fazer fluir essa conversa. Por que que você pensa assim? Como? Não é que isso fez você pensar desse jeito? Tudo vai depender da resposta que seu filho ou sua filha lhe dê. Mas fazendo essas duas perguntas só, eu tenho certeza que já vai ser um começo para você entender qual é o modelo de mulher, qual é o modelo de homem que o seu filho e a sua filha está tendo, tanto da mãe quanto em relação ao pai. Então, pergunta para eles e ouve. Não é pergunta e dá uma aula, é pergunta e escuta. Né? Lembrem-se sempre, conversar com os nossos filhos é como a gente conversar sobre uma língua, como se fosse uma língua estrangeira. A gente tem que ter repertório, né? A gente tem que ter repertório, tem que saber ter conteúdo sobre aquele assunto e a gente tem que saber ouvir. E saber fazer a pergunta também. Então, são esses três elementos, né, que regem essa nossa conversa. O primeiro, que é a gente saber como fazer essa pergunta, criar o clima e fazer essa pergunta. O segundo, ter conteúdo. E o terceiro, saber ouvir os nossos filhos. Porque é a partir daí que a gente vai poder fazer fluir a conversa e você vai saber exatamente, né, olhar para o seu filho e saber que tipo, diante disso, que tipo de modelo eu estou passando para o meu filho, que tipo de modelo eu estou passando para a minha filha. E um outro ponto importante, observa. Você não quer fazer pergunta? Observa o teu filho, observa a tua filha, observa, observa qual é a postura deles em relação à mulher, qual é a postura deles em relação ao homem, como é que a sua filha se vê como mulher, como é que ela se comporta como mulher, como é que seu filho se comporta como homem, como é que seu filho lida com as circunstâncias. E, na verdade, né, aqui muito menos do que como homem ou como mulher, mas sim como pessoa dentro desse papel sexual. Porque a gente sabe que hoje a gente não existe mais
Não é que a gente não existe mais, a gente nunca existiu de uma forma binária. Ah, ele é homem, ou seja, ele não está cumprindo o ser homem do jeito que eu penso que é ser homem. Ou ela não está sendo mulher do jeito que eu penso que é ser mulher. Então, eu eduquei errado? Não. Entenda que mulher é essa que é a sua filha, que homem é esse que é o seu filho. Eles não são mais, eles não precisam ser homens dentro daquele modelo que a gente tradicionalmente aprendeu que é ser homem, ou ser mulher dentro daquele modelo que a gente aprendeu que é ser mulher, mas sim descobrir que mulher é essa, né? Como é que ela se vê? Como é que ela está aprendendo? Como é que ela se sente? Como é que ela se relaciona? Como é que ela vê a vida sexual dela? Como é que ela vê essa capacidade sexual dela? Tudo isso são questões que a gente precisa estar atento para poder instruir os nossos filhos, para poder gerir, né? Eu estava conversando essa semana com uma aluna minha, e a gente estava fazendo uma avaliação, né, do Papo Firme, e comentando com ela, né, que quando a gente tem o primeiro parto, nesse primeiro parto, a gente vai gestar uma criança. Mas, quando chega na adolescência, que é esse segundo parto, a gente vai gerir um adulto, né? A gente está gestando ali um adulto que agora ele já está semi-pronto, porque fisicamente ele está pronto, agora vai só se transformar, né, num adulto, mas ele vai nascer agora para um parto que não é um parto para ele sobreviver fisicamente, mas sim para ele poder ter uma autonomia no seu comportamento, criar o seu próprio mundo. Então, a gente vai gerir, né, esse filho nessa gestação. Nesse segundo parto, né? Para ele ser um adulto, para ele se tornar esse adulto. Então, preste atenção, qual é o modelo que você está querendo? Começa a fazer uma reflexão, porque eu sei que muitas vezes a gente fica aí brigando, né, com o crescimento dos nossos filhos, a gente quer que eles continuem crianças, a gente quer que eles sejam pequenininhos, né? E aí a gente, em vez de se questionar e de pensar... Porque a gente não teve, né, um filho para ficar criança. A gente não quer que o nosso filho, mesmo que vocês muitas vezes coloquem lá para mim, Helena, eu quero meu bebê de volta. Eu tenho certeza, né, que você quer que o seu filho cresça, que você quer que o seu filho se desenvolva, que ele se torne um adulto. Né? E que adulto é esse que você quer? Então, escreve para você mesma, que adulto é esse que eu quero que meu filho seja? E depois... reflete para ver se esse adulto, essa criança e esse adolescente que você está gerindo, que você está gestando, né? Se eles vão poder corresponder a esse adulto que vocês têm em mente, principalmente sexualmente. Como você quer que seu filho e a sua filha sejam sexualmente? Bobos, autônomos, seguros, responsáveis, irresponsáveis, que tenham uma gravidez na adolescência, não, que eles vejam o seu projeto de vida, que sejam pessoas que saibam lidar com a sua sexualidade e que eles sejam responsáveis, que eles tenham prazer, que eles não gostem de sexo. Vamos refletir sobre essas questões para a gente saber que adulto nós queremos que os nossos filhos sejam e que modelo, né? E que educação eu estou passando no meu dia a dia. Aqui eu estou passando no meu dia a dia vai poder, né, preparar esse meu menino ou essa minha menina para ser esse adulto sexualmente ativo que eu gostaria que ele fosse, que eu gostaria que ela fosse? Então, essas são questões que a gente precisa refletir, que a gente precisa pensar para poder ver se aquele modelo que a gente está passando está sendo um modelo adequado. E qual é esse modelo adequado? Aí depende das suas expectativas, depende do que você deseja para o seu filho ou para a sua filha. E depende do que ele em si, ou que ela em si, deseja para eles mesmos. Então,
É esse acordo, né? Esse compartilhar, né? Esse respeito e esse compartilhar que vai poder chegar nesse modelo adequado. Aqui é a Tassilane. Oi, Tassilane, tudo bem? Oi, Helena, como lidar com a diferença de informação de dentro da casa com a da rua? Vim de uma família de mulheres fortes e meu filho vem e repete um discurso que viu na rua, de que mulher é um ser menor. Tassilane, os nossos filhos têm os modelos, né, internos, os modelos que estão na sua família, e ele também está sendo movido, está sendo, como é que diz, atravessado, né, como a gente diria, por visões, conceitos e jeito de ser da cultura que está ali próximo dele. Então, muitas vezes, o fato da gente fazer parte de um grupo de mulheres fortes, da gente fazer parte de uma família onde as mulheres são fortes, talvez o ser forte não dê a ele, não que não dê a ele pode não estar enxergando ainda o significado do que você diz ser uma mulher forte. Então, faz uma comparação quando ele, e questiona, né? Porque eu acho que a grande questão é que os nossos filhos, sem dúvida nenhuma, vão ter, sim, a influência de outras culturas, de outro jeito, né, das pessoas serem. E quando eles são influenciados quando eles ouvem esse outro jeito que é diferente do de casa, eles vão se contrapor, eles vão fazer isso para questionar, eles vão fazer isso para poder ver até onde isso vai, até onde isso não vai. E aí, qual é o importante da gente? Não é tentar convencê-lo de que ele está errado, porque quando você tenta convencê-lo, você está fazendo um julgamento. Mas o que a gente pode fazer nessa hora, se o que ele pensa discorda do jeito como a gente pensa, é questionar. Questionar por que você pensa assim. Por que você acha que a mulher é um ser menor? Porque joga para você, então, né? Puxa para você. O que a sua mãe tem que você considera que é uma coisa menor, né, do que um homem? E vai fazendo a comparação, porque o que acontece muitas vezes é que quando os nossos filhos, eles vêm com um discurso, ou eles vêm com uma colocação que vai contra aquilo que a gente pensa, ou que a gente gostaria, né, que ele pensasse, muitas vezes a gente fica logo com raiva, né? A gente fica logo enfurecida, principalmente com relação a essa questão, né, dessa luta que a gente vem tendo já há tantos anos, né, de melhorar a imagem que nós temos como mulher, da gente, né, mostrar que mulher, mostrar não, né, transparecer para as pessoas que mulher não é esse ser menor. E nós não somos, de fato, mas nós não podemos nos sentir ofendida. O que a gente precisa é se sentir tranquila de que nós não somos esse ser menor. E questionar por quê. Algo nessa conversa, algo nesse entendimento desse adolescente em relação ao que é ser mulher, pode não estar claro. E essa é uma grande oportunidade que você tem, Tassilane, que é a oportunidade de abrir essa conversa com ele, não é? No sentido de questionar, poxa, filho, é mesmo? Você pensa isso, mas por quê? O que te levou a pensar que mulher é assim? Não é? Porque aí ele vai te dizer, e na hora que ele te disser o que fez ele pensar que mulher é assim, é que a gente pode fazer a intervenção. Não é? Lembra que eu coloquei para vocês naquela minha última série, que eu falei de um aprendizado que eu tive com o meu professor, o professor Cornélio Rosenburg, que ele me dizia que para a gente conversar com o adolescente, a gente precisa questioná-lo. Então, quando ele vem com uma afirmativa como essa, por exemplo, que mulher é um ser menor, então a gente vai dizer, por que você pensa que mulher é um ser menor? O que ela tem, ou o que ela faz
que faz você pensar isso? E aí, na hora que ele disser, muitas vezes nessa hora, pelo seu pouco caminho, pela sua pouca estrada, pelo seu pouco conhecimento, e até porque pode estar sofrendo influências que ele vai pegando, pega um pedaço daqui, um pedaço dali, mas ele ainda não formatou, né? E aí, nessa hora, ele vai dar uma explicação que fica faltando conteúdo. E aí, nessa hora que a gente entra, é aí que entra, né, o método do papo firme. Então, você acabou de entrar no papo firme, já já você vai chegar lá no passo a passo, e aí, Tassilane, você vai ver, sabe, que é aí que a gente entra com o nosso conteúdo, com o nosso aprendizado, a gente entra com a capacidade de poder complementar a aprendizagem dele, porque ele vem checando, né? Então, isso daí é bem legal de você fazer esse exercício, né, com ele, porque você vai ver que dessa forma a gente abre o diálogo, a gente não cria uma briga de forças. Ah, não, a gente tem que vencer, tem que mostrar que mulher é mais do que isso. Não, a gente vai questionar porque ele acha que mulher é assim. E com isso, a gente então pode contribuir com a aprendizagem dele, complementando o que falta, né, nele de conhecimento para poder entender a mulher de uma outra forma, né, dentro dessa forma que você gostaria que ele visse, como uma mulher forte, uma mulher de valor, e não uma mulher de menos valor. Alguma coisa na relação de vocês, ou na relação com essa sociedade, está fazendo ele olhar dessa forma para as mulheres. E aí, só tem um jeito da gente saber, perguntando. Verdade, jovens são facilmente influenciáveis e a conversa é tudo. O negócio é começar essa conversa. E essa conversa é primordial. A gente só sabe, a gente só consegue transformar, a gente só consegue gerir esse adulto se a gente conseguir, né, fazer esse caminho da pergunta, desse caminho do diálogo, esse caminho da conversa mesmo, né? Do perguntar, ouvir, sem se irritar, né, tá, assim, conseguir suportar, ouvir isso que os nossos filhos têm para nos dizer. Isso é uma coisa extremamente importante. Meu filho está com medo de ter engravidado a namorada por conta do líquido seminal. O que falo para ele? Oi, Johnny. O líquido seminal, ele não contém, né, na sua composição, né, o líquido seminal é um líquido que ele é produzido por uma glândula que fica depois da próstata. Então, o que acontece com o espermatozoide? O espermatozoide, ele é produzido lá no testículo. Daí ele vai fazer todo aquele caminho, né, pelo epidídimo, que parece um novelo de lã, né, que fica ali por cima do testículo, e que segue, e aí ele vai cair lá em cima na vesícula seminal. Aí, quando os espermatozoides chegam na vesícula seminal, ele vai se juntar com esse líquido, porque esse líquido seminal vai nutrir esse espermatozoide. Dali eles vão para a próstata, e lá na próstata, quando ele é excitado, ele vai produzindo mais líquido prostático, e aí a junção do espermatozoide com o líquido seminal, mais o líquido prostático, é que vai dar o sêmen. O pré-ejaculatório, aquele líquido que o garoto solta, o garoto não, né? O homem solta antes de ter a ejaculação, esse líquido não faz parte desse líquido seminal. Ele é um líquido que é produzido mais à frente, antes, mais próximo da uretra, né? De começar a uretra. E esse líquido, ele não tem em si mesmo, ele não tem espermatozoide. Então, a probabilidade desse líquido engravidar é praticamente zero. Né? Por que é praticamente zero? Porque primeiro, ele não tem espermatozoide dentro dele. E segundo, é a função dele. Qual é a função desse líquido? A função desse líquido é limpar o canal uretral. Então, ele vai passar pelo canal uretral para limpar o canal da acidez que a urina deixou ali, para quando esse líquido seminal vier aqui com os espermatozoides, eles passarem pela uretra, e ao passar pela uretra, eles conseguirem sobreviver
essa passagem para poder estar dispostos a entrar na vagina, fazer toda a viagem, chegar lá na tuba uterina e conseguir fecundar o óvulo. Então, veja, esse líquido seminal, primeiro, ele não tem espermatozoide. Segundo, mesmo que ele tivesse, esses espermatozoides iriam morrer quando passasse aí pelo canal vaginal. Pelo canal vaginal, não, pelo canal uretral, desculpa. Quando passasse aí pelo canal uretral. Agora, existe um momento que pode acontecer desse líquido ter um risco. Esse momento é, o garoto se excitou, não urinou, e em seguida ele voltou a se excitar. Nessa hora que ele voltou a se excitar e saiu esse líquido pré-ejaculatório, ele pode carregar nele os espermatozoides que ficaram retidos dentro do canal uretral, daquela ejaculação que aconteceu há poucos minutos atrás, ou alguns minutos, né, atrás, e com isso esses espermatozoides que estavam retidos ser jogados dentro da vagina e conseguirem chegar lá na tuba uterina. Então, nessa situação, se a circunstância foi que ele ejaculou, não urinou e voltou a se excitar outra vez, ele pode ter corrido risco. Se não, não correu risco nenhum. Tá bom? Muito bem. Então, aqui uma perguntinha sobre risco de gravidez, aliás, uma pergunta sempre muito frequente. Não só agora, está frequente na nossa live, né, das sextas-feiras às 13 horas, como também é frequente, né, no meu Instagram. Então, é sempre uma pergunta que incomoda bastante, né, perturba bastante os adolescentes, principalmente, que é o medo de ter engravidado. Por quê? Porque não conhece, não sabe, né, como é que funciona. Então, que bom, Johnny, que o seu filho pode contar com você e poder conversar com você, para você poder explicar. Então, ele tendo no pai uma pessoa que dá uma explicação para ele, e que essa explicação o ajuda a entender como funciona o seu corpo, e as práticas, né, sexuais que são de risco para uma gravidez, ele vai se sentir mais seguro. E que bom que você é uma referência para o seu filho, né, para ele perguntar sobre essas questões de sexualidade. Isso é muito bom. Né? O seu filho é um cara de sorte, né, de ter, porque a gente vê que ainda a gente vai encontrar muitos pais que os filhos, principalmente nessa hora, ficam com medo e não têm coragem de perguntar para os seus pais se correram risco ou não numa situação como essa, né? Bom, gente, vamos lá. Se tiverem mais perguntas, eu estou aqui para responder vocês, né? E vamos dando continuidade. Francisca, você chegou, eu sei que você estava aqui na aula passada. Oi, Letícia. Eu sei que você estava aqui na aula passada. Você chegou a fazer o exercício de perguntar para o seu filho ou para a sua filha o que eles admiravam em você, ou o que eles não admiravam em você, para compartilhar aqui com a gente? Ou outras pessoas que estejam aqui presentes, que tenham participado da live passada e que tenham tido essa oportunidade de fazer esse exercício com seus filhos. Eu gostaria muito de saber. Se vocês não quiserem colocar aqui e quiserem mandar para o meu direct, eu também recebo lá no meu direct depois, tá bom? Como pais ansiosos podem lidar com filhos ansiosos? Bom, aí, Johnny, precisamos descobrir qual é a ansiedade, né? O que está provocando ansiedade. Então, para isso, é importante que pelo menos o pai, né, ele descubra o que lhe deixa ansioso. E para isso, a minha orientação é para a gente se conhecer. E para se conhecer, nada melhor do que fazer uma terapia. Então, fazendo uma terapia, a gente descobre, né, por que a gente é ansioso e nessa a gente vai neutralizando a nossa ansiedade. Quando a gente descobre o que é que nos deixa ansioso, fica mais fácil, não é? E quando a gente não sabe, a gente só vai criando cada vez mais angústia, e isso não leva a nada. Então, aí o que a gente precisa fazer é procurar uma ajuda psicológica para poder ver o que é que está causando essa ansiedade e dentro desse contexto procurar né, trabalhar isso que está provocando essa ansiedade,
tá bom? Qual que é o meu Instagram, Letícia? Meu Instagram é Lena_Vilela. Vou pedir para o Tiago colocar aqui nos comentários aqui no YouTube, tá? Ele coloca aqui já para vocês. E também pode colocar isso, pronto. Já está aí colocado o meu Instagram para você, Letícia. Muito bem. Então, vamos caminhando, né? Nós ainda temos um tempo aqui, temos ainda aqui uns 10, 15 minutinhos. Então, eu tenho aqui, né? Mais uma pergunta. Tem uma mãe, né? Falou agora aqui em ansiedade, né? Que o Johnny colocou aqui. A Francisca colocou aqui, que ela perguntou, ele não foi específico. Diz que me admira em tudo. Pede para ele, seja insistente, pede para ele dizer uma coisa, não é em tudo. Pede para ele escolher desse tudo uma coisa que ele admira mais, tá? Depois você manda para mim, tá bom? Tem uma mãe aqui que ela colocou para mim assim: eu fico ansiosa toda vez que meu filho entra no banheiro. Fico apressando ele porque imagino que ele esteja se masturbando. E agora que eu estou sempre em casa, é como se ele estivesse me desrespeitando. Eu estou errada? Ai, mãe, não é uma questão de você estar errada, né? Você tá sentida. Você está sentida com uma coisa que não é, né? Ele não está lhe desrespeitando. Ele está olhando, ele está, como é que diz? Resolvendo uma necessidade dele. Agora, ele estaria lhe desrespeitando se ele estiver no banheiro com a porta aberta. Então, se ele estiver com a porta aberta, se expondo, fazendo isso na sua frente, aí ele está desrespeitando, porque a gente aprendeu que a sexualidade, né, os atos sexuais, o jeito da gente viver a nossa vida sexual, a nossa prática sexual, ela é uma atitude íntima, uma atitude que a gente tem que fazer com quem a gente está, né, compartilhando, ou se a gente está sozinho, compartilhando isso sozinho, a gente com a gente mesmo, né? Ou seja, a pessoa na sua privacidade. Então, se não é esse o caso, se ele está no banheiro com a porta fechada e você que fica apressando, batendo na porta dele, aí está o contrário, é você que está, na verdade, desrespeitando um momento de privacidade dele. Porque o desejo sexual, o interesse sexual, ele é natural, né, do adolescente. Quando você faz isso, que tipo de homem sexualmente você quer que seja o seu filho? Alguém que não goste de fazer sexo? Alguém que não goste de sentir prazer? Alguém que você quer que não tenha esse desejo? Alguém que não saiba, né, o que sente, o que lhe dá prazer? Então, são essas perguntas que a gente precisa fazer para poder a gente entender que filho é esse que eu estou formando, não é? Que homem, com relação à sua vida sexual, eu estou criando. O que é que eu espero dele? Eu espero o quê? Que ele não goste de fazer sexo? Sabe? Porque na hora que eu estou apressando o meu filho no banheiro, na hora que eu estou batendo, eu estou dizendo que ele está fazendo uma coisa que não é para ser feita. Eu estou querendo tirar ele daquele espaço. Claro, se ele está tempo demais, a casa só tem aquele banheiro, sabe, o que não parece que é essa situação, parece que a situação é mais porque vem na sua cabeça que o seu filho está fazendo sexo, né? Porque masturbação é um jeito de fazer sexo. Então, na sua cabeça está que seu filho está fazendo sexo e você não suporta isso. Você não está suportando isso. Então, é importante nesse momento você rever o seu posicionamento, o seu pensamento sobre sexo, sexualidade, masturbação, desejo, prazer, porque sexo, ele é tudo isso. Né? A masturbação é tudo isso. Masturbação é prazer, é descoberta, é autoafirmação, é autoconhecimento, é uma série, né, de elementos positivos da nossa vida
e que compõem a nossa vida, que na hora que a gente atrapalha o nosso filho, na hora que a gente apressa, na hora que a gente mostra para ele, com aquela atitude, que aquilo que ele está fazendo está me desagradando, porque eu acho que ele está fazendo uma coisa errada, então, nesse momento, eu estou passando para o meu filho uma imagem de sexo, um jeito de viver a sua vida sexual, ou seja, ele vai aprender que tem que fazer sexo nas carreiras, né? Na pressa. E, gente, a pressa é inimiga da perfeição. Aí, amanhã ou depois, o seu filho vai sofrer de ejaculação precoce, e aí a gente fica se perguntando, meu filho está sofrendo de ejaculação precoce, por quê? Porque aprendeu que tinha que ser rápido, aprendeu que tinha que tratar com isso com rapidez, porque ninguém poderia perceber que ele estava sendo gratificado com a masturbação, que tocar nele mesmo, que fazer sexo, estava sendo uma coisa que era prazerosa, e que prazer é algo bom, que prazer sexual é uma coisa importante na nossa vida. Então, vamos refletir sobre que vida sexual é essa que eu quero para o meu filho. Então, as nossas atitudes, elas interferem. O jeito de eu ver esse comportamento do meu filho vai, sim, interferir no jeito como ele vai lidar com isso. Meus filhos me disseram que me admiram por ser uma pessoa forte, que criou eles praticamente sozinha, e não gosta quando eu acabo aceitando o pai de volta. Eles falaram, pode ficar só, não more mais junto com ele. Ah, muito legal, Francisca. Você conseguiu ver nessa fala deles o que é que eles estão dizendo para você? Dá uma refletida aí, porque eles estão dizendo coisas muito importantes para você. Que você é uma pessoa que tem muito valor. Que você é uma pessoa de valor. Então, e ele vê no seu retorno ao seu marido, ao pai deles, né, uma fraqueza. Uma fraqueza diante desse valor que você tem, como se você não estivesse enxergando esse valor. Acho que é um pouco por aí, mas não quero analisar aqui já analisando, né? Não quero analisar, já analisando, não aguentei. Mas ele vê você como uma mulher de muito valor e que você pode estar desperdiçando esse seu valor, né? Então, você está passando para ele essa imagem. Então, dá uma olhada, né, na fala deles, Francisca, que é muito importante. Eles estão dizendo coisas muito importantes aí para você, tá? E ainda temos mais um tempinho aqui, e se não tem uma outra colocação ou pergunta, eu vou aqui para essa outra pergunta que me mandaram. Que, na verdade, não foi nem uma pergunta, né? Foi uma conversa também com uma outra aluna minha, e ela estava, uma outra aluna do Papo Firme, e ela estava me colocando, e eu achei muito interessante, porque ela colocou para mim assim, Helena, quando eu peço para o meu filho, para ele lavar a louça, ele não faz, e eu acabo fazendo. Como preparar, então, o meu filho para ele ser um homem, né, que ajuda nas tarefas de casa? E aí, eu fiz questão de trazer aqui essa conversa que eu tive com ela, porque eu acho isso muito importante da gente ter essa consciência. Então, primeira coisa, né, é a gente entender que a gente não está preparando um filho para ele ajudar nas tarefas de casa. A gente precisa aprender a olhar que os homens não ajudam. Os homens têm um papel de colaboração, de coparticipação, né? Então, ele é corresponsabilidade do homem, não é uma ajuda do homem. Ele não está ajudando a mulher, como se aquilo fosse uma missão das mulheres e que os homens, por fazer, está sendo bonzinho, está dando, sabe, a sua colaboração. Não, a colaboração não.
ele está coparticipando de uma responsabilidade. A casa é uma casa dos dois, a família é uma família de todos. Então, todos que estão naquela família têm responsabilidades na convivência com aquela família. E, portanto, por termos responsabilidades, essas responsabilidades precisam ser negociadas na família. Então, muito bem, então todos aqui temos responsabilidade. Quem vai ficar responsável por isso? Quem vai ficar responsável por aquilo? Quem vai lavar a louça? Ah, eu não gosto de lavar a louça, eu também não gosto, o outro também não gosta. Então, vamos sortear naquele dia quem é que vai lavar a louça. Ou se cada um vai lavar o seu prato, ou se cada um vai lavar o seu talher. Então, é necessário a gente fazer uma negociação e mais, né? Porque ela diz assim, ele não lava e ele sabe que depois eu vou lá e lavo o prato dele. Eu digo, então, está na hora de não passar a mão na cabeça, né? Então, se a gente negociou, fechou um acordo, é importante que o acordo seja cumprido. Então, nessa hora, a gente tem que ver que imagem de homem a gente está passando para o nosso filho, e que funções de homem a gente está passando para o nosso filho, e que funções de mulher são essas que nós estamos passando. Então, se a gente quer que os nossos filhos, de fato, sejam pessoas que entendem que a responsabilidade sobre uma casa, a responsabilidade sobre a criação dos filhos, a responsabilidade sobre a família, o bem-estar da família é de todos, a gente não pode fazer essa diferenciação. Né? Então, senão a gente fica com 2 pesos e 2 medidas. Então, se houve um pedido, uma solicitação, uma negociação para que ele lavasse o prato, é importante que ele lave o seu prato, a não ser que ele tenha uma justificativa muito plausível. E aí, não é uma questão da gente deixar de gostar do nosso filho, eu pego e falo, não gosto mais de você, você me deixou muito triste. Não, isso daí é uma coisa que me entristece, até me entristece, mas porque eu precisava que todos aqui na casa colaborassem, afinal de contas, cuidar da casa não é um papel só meu, que sou a mãe, então, senão eu, a mãe, fico sobrecarregada, e vocês, filhos, ficam numa boa, então vamos colaborar todos. Então, quando a gente abre o coração e a gente faz a negociação, a gente tem mais possibilidade, nesse momento, de ter adesão, né, do comportamento dos nossos filhos. Então, vamos fazer essa negociação, perguntar o porquê, por que não lavou? O que aconteceu que não lavou? Aconteceu isso, então, dá para lavar agora? Provoca, não vai lá e resolve por ele. Pense nessa história, nós estamos gerindo adultos, né? Nós estamos gestando adultos nesse momento da adolescência. Portanto, é importante você olhar. De novo, né, eu volto para aquele exercício. Qual é o adulto que eu quero o meu filho? Qual é o adulto que eu quero a minha filha? Que adulto eu quero que a minha filha seja? Que adulto eu quero que o meu filho seja? Então, dentro dessas características ligadas à sexualidade, ao comportamento de gênero, ao papel de cada um, lista lá o que você quer, e aí você vai fazendo essa comparação. Toda vez que você tiver dúvida, o comportamento que eu estou tendo é um comportamento que vai levá-lo a esse tipo de situação ou não? Se esse comportamento que eu estou passando para o meu filho ou para a minha filha é um comportamento que vai travar essa capacidade dele enxergar o seu papel, a sua função dentro da família, né? Então, eu preciso rever a minha postura. Agora, se eu estou conseguindo contribuir para que ele chegue lá, então eu estou desenvolvendo esse papel do meu filho ou da minha filha. Então, é importante a gente estar ligado nessas questões que vão nos mostrar o que nos faz gerir, né, esse homem que vai ser um homem capaz, né, de olhar para a sua sexualidade de uma forma positiva, prazerosa, responsável, e olhar para o seu papel sexual como um homem respeitoso, como um homem, né, que lida, que está feliz com o que ele é, que, sabe, que tem expectativas próximas a que você está mostrando para ele, enfim, olha para as suas expectativas, conversa e vê quais são as expectativas dele e faz essa intervenção. É isso, né,
que eu busco com vocês todos os dias nessas lives, trazendo conteúdo que possa ajudá-las a fazer essa conexão com seus filhos, para que vocês possam, né, ter esse tipo de relacionamento, né, esse tipo de educação, esse tipo de orientação e de preparação deles. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa live de hoje, e nós temos, então, na próxima semana, a próxima live, que eu ainda não defini o tema dela, não tive tempo, foi uma semana muito corrida, né, que eu estou muito feliz, porque foi corrida, mas eu pude voltar a ver a minha filha, meu neto, então eles voltaram a poder vir me visitar, e eu fiquei muito atribulada, porque teve feriado no meio dessa semana, então, fora isso, né, já estou preparando o próximo lançamento, né, do Papo Firme, e vem com novidade, vem aí com a minissérie nova, então são muitas coisas que estão aqui na minha gestão, né, na minha gestão, e com isso eu acabei não pensando na live da semana que vem. Mas assim que ela estiver definida, pode deixar que a gente posta aí para vocês, vai por e-mail para as pessoas que estão na minha lista de e-mail, vai pelo Instagram, aí no meu Stories, e vai também para as pessoas que estão no Telegram. Então, se inscreve aí em alguma desses canais, e vocês vão receber com antecedência aí qual vai ser o tema da próxima live, tá bom? Então, gente, até sexta-feira que vem, às 13 horas, eu estarei aqui com vocês, e me mandem aí perguntas, questionamentos, temas que vocês gostariam de ver discutidos aqui nessa live, que isso tudo me ajuda a trazer conteúdos que sejam do interesse de vocês, tá bom? Grande beijo e até a próxima sexta-feira.